Imagina você apresentar um jogo para as maiores empresas do mundo gamer e de todos receber praticamente a mesma resposta. Cara, você tá maluco, isso aí é impossível de viabilizar, isso não vai rolar de jeito nenhum. Tá, se fosse eu falando isso, beleza, né? Entendo meu humilde jogo, tranquilo, tomar vários nãos. Mas quando isso acontece com um dos mais brilhantes diretores do universo game, daí a parada fica louca. O nome desse jogo é OG, do gênero terror, e quanto mais descobrimos sobre ele, mais misterioso tudo fica. Bom, se você acompanha o mundo game, muito provavelmente você já ouviu falar de Hideo Kojima, ou tenho certeza que você conhece pelo menos uma obra dele. Ele é um dos criadores mais influentes da indústria, famoso por transformar videogames em experiências cinematográficas, cheias de simbolismos e ideias mais ousadas, digamos assim. Sua carreira foi marcada pela franquia Metal Gear, mas um dos seus trabalhos mais impressionantes foi Death Stranding. Quando o jogo foi anunciado, muita gente não entendeu a proposta, alguns até zombaram dele chamando de simulador de caminhada. Só que quando foi lançado, mostrou algo completamente diferente, uma narrativa única, mecânicas inovadoras e uma experiência que conquistou milhões de gamers justamente por fugir do convencional. Isso tudo fazia parte de uma ideia central: transformar a locomoção em gameplay emocional e mecânico ao mesmo tempo. Foi durante o desenvolvimento de Death Stranding que nasceu a ideia para OG, e essa obsessão dele por expressividade não parou aí. Nos poucos materiais divulgados, as animações de reação dos personagens, principalmente expressões faciais de medo e susto, parecem ter um nível de realismo e intensidade muito parecido com essa filosofia de Death Stranding. Não é só um susto genérico, é realmente uma experiência de medo, né? São reações físicas muito detalhadas, olhos reagindo de forma natural ao impacto emocional, microexpressões de medo, tensões no rosto que mudam em tempo real, e isso levanta uma teoria muito interessante, que justamente é essa de aplicar a mesma filosofia do que Death Stranding, só que agora, né, OG sendo um jogo de terror. Por exemplo, no Death Stranding você tem que lidar com o equilíbrio do corpo para não tropeçar e cair e perder todas as suas encomendas. Talvez no OG você tenha que usar esse mesmo equilíbrio para controlar o lado psicológico da personagem ou do próprio jogador. Kojima contou que passou bastante tempo refinando o conceito antes de apresentá-lo para grandes editoras e novos estúdios. O resultado, praticamente todos recusaram. Segundo ele, as empresas diziam que não entendiam a proposta e que seria impossível colocar aquele sistema em prática. Em outras palavras, acharam que o projeto era inviável. Até que apareceu alguém disposto a ajudar e a investir nessa visão: a Xbox. Foi a empresa que decidiu confiar em Kojima e publicar o jogo. Mas afinal, o que existe de tão diferente assim em OG para gerar essa polêmica aí, né? O próprio Kojima descreve OG como algo que é ao mesmo tempo um videogame, um filme e uma nova forma de mídia. Só essa definição já deixa claro que ele quer ultrapassar essas fronteiras do tradicional nos games. E isso não para por aí. O objetivo declarado é criar uma experiência de terror single player que vai além do que já vimos no gênero. Não apenas sustos, monstros, aquela perseguição toda, se esconde, etc. Mas um medo tão intenso que faz o jogador querer desligar o videogame. Presta atenção. É justamente aí que entra uma das coisas mais curiosas do projeto. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, junho de 2026, não tem nada muito de spoiler, ele não quis falar muito, tá? Mas Kojima revelou que criou um mecanismo especial para permitir que as pessoas continuem avançando mesmo quando o terror ficar insuportável. Mas ele, como eu falei, se recusou a falar mais sobre isso para deixar mais nesse suspense aí, esse ar de suspense. Segundo o diretor, qualquer detalhe poderia revelar pistas importantes sobre a própria estrutura do jogo. Isso abriu espaço para inúmeras teorias. Será uma adaptação dinâmica da dificuldade, mudanças psicológicas na narrativa, talvez algum sistema menos visual ali, né? Não apareça algo aterrorizante ali, talvez? Ou algum sistema que reage às emoções do jogador? Por enquanto, como eu falei, ninguém sabe. Isso tudo são especulações. Outro ponto que chama atenção é o elenco. OG contará com atores conhecidos como Sophia Lillis e Hunter Schafer, além do saudoso Udo Kier. Também existe participação do cineasta Jordan Peele, responsável por filmes de terror psicológico extremamente elogiados. Essa combinação reforça a ideia de que OG pode apostar muito mais em tensão, atmosfera e desconforto emocional do que apenas em sustos tradicionais. Existe um padrão curioso na carreira do Kojima. Muitas de suas ideias parecem estranhas quando anunciadas assim de primeira instância. Foi assim diversas vezes ao longo da sua trajetória, foi assim com Death Stranding e agora parece estar acontecendo novamente. E ele próprio admite que talvez muitas pessoas odeiem
ou de no lançamento, tá? Mas pra Kojima, inovar sempre envolve correr risco, e com Death Stranding ele se acostumou com esse lance de ama ou odeia, né? Então tem gente que critica pra caramba, fala que é simulador de caminhada, acha muito chato, injogável, e tem uma galera que ama pra caramba e cria uma comunidade gigantesca ali, falando super bem do jogo e apoiando. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Ele costuma se dá bem com essas polêmicas. Sabemos então que várias empresas recusaram a ideia e consideram impossível fazer que esse jogo dê certo. Sabemos que a Xbox apostou no projeto e vai publicar o jogo. E sabemos que Kojima quer criar um tipo de terror que talvez nunca tenha sido experimentado nos videogames. A grande pergunta que fica é: e aí, será que estamos prestes a ver uma revolução do gênero? Ou apenas mais uma ideia excêntrica de um dos criadores mais imprevisíveis do universo game? Conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse jogo, e se você já ouviu, o que você acha que vai ser. Tá tão misterioso que eu nem sei, assim, o que esperar. E aquele clichêzão, né? Se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda aí a gente a crescer cada vez mais. Eu tenho muitos planos pro canal e eu quero muito que você participe disso. E te vejo no próximo vídeo e um forte abraço. Tchau!